Imagina como deve ter sido difícil para os cineastas independentes do século passado ter acesso às películas para rodar seus filmes, montar esses filmes manualmente nas moviolas, distribuí-los. A nossa geração tem um privilégio enorme do digital que fez com que fazer filme fosse mais acessível do que nunca. I'm filming today a lot with a small camera that I bought, which doesn't cost very much, but it is 4K, like your cell phone is normally is 4K. So very high resolution of images. And I use professional sound, and I have done a feature film, the very last film that I shot last year was in Japan. I was out in the streets and the camera was smaller than this bottle here. I keep advising young people, do not complain that Hollywood doesn't give you money. Of course, Hollywood doesn't give you money, and it doesn't give me money either. Which is totally okay, but you can just take initiative and start your own film. And you can edit the film on your laptop. Como disse aí o Herzog, hoje em dia você pode fazer um filme com o seu celular e montar no seu laptop ou no laptop de um amigo, o que você tiver acesso. E eu tenho até um amigo que fez um filme com um pouco mais de R$100 e o filme dele chegou no Festival de Brasília e competiu com outro curta que tinha mais de 100 mil de orçamento. Então a qualidade do seu projeto ela não depende somente do orçamento. Mesmo com um orçamento muito baixo, você pode fazer um bom filme. E esse vídeo é sobre isso. Eu vou oferecer aqui alguns conselhos para quem vai fazer um filme, ou gostaria de fazer um filme e não tem muito dinheiro para ele, ou quer experimentar alguma coisa, não tem tempo para tentar conseguir um financiamento, enfim. Não importa o motivo que você vai fazer um filme sem orçamento ou com um orçamento muito baixo, esse vídeo foi pensado para te ajudar nisso. Eu acho que a coisa mais importante, a primeira dica que eu daria é você tentar escolher um projeto que seja executável com o orçamento que você tem. Se a sua ideia ela é um pouco mais complexa, ela não é muito prática com o orçamento do qual você dispõe, eu aconselho que você guarde essa ideia para o seu próximo projeto e tente elaborar outra, escreva um roteiro mais simples que dê para fazer com o que você tem agora. E isso vai muito junto com escolher histórias que sejam curtas, sucintas, preferencialmente se passando em uma locação só para você ter mais controle, né? Porque como o cinema é refratário, é uma coisa que você está lidando ali com o controle, tentando controlar a realidade e naturalmente ela vai contra você, né? Então a tendência é que as coisas que você planeja, elas saiam do seu controle. Se você, com pouco orçamento, isso está ainda enaltecido, né? Então se você escolher uma história sucinta que se passa em um lugar pequeno, não necessariamente um lugar pequeno, pode até ser, né? Um carro ou um quarto, tem filmes feitos assim, que se passam só dentro de um carro, ou só dentro de um quarto, ou um apartamento, né, como o meu filme Primeiros Amigos. A história do cinema está repleta de filmes de baixo orçamento, muito bem sucedidos, de filmes feitos em uma só locação, ou então com poucos personagens, ou com, enfim, poucos recursos, mas ainda assim uma qualidade muito boa, né? Existem longas metragens que foram para grandes festivais gravados com o celular, como o caso do Tangerina. Então é isso, eu acho que também esse vídeo é uma motivação para isso não te limitar, né? Você fazer cinema, se você tem esse chamado forte dentro de você, assim, você quer botar a mão na massa, não deixe esse tipo de coisa te impedir, né? E também ninguém te desencorajar por causa disso. Então, a minha segunda dica é você trazer pessoas para a sua equipe que sejam de confiança.
preferencialmente com experiência ou com um interesse mínimo por cinema e por trabalhar com cinema. Se não for possível, também não tem problema. Você pode chamar amigos em quem você confia e explicar para eles, instruí-los bem para as suas funções. Eu diria que tente pelo menos ter uma pessoa para controlar a câmera, uma pessoa para controlar a operação do som e outra pessoa para dar uma assistência, fazer a claquete. Se não for possível, que seja com 2 pessoas ou que seja sozinho, por que não? Tem muita gente fazendo filme sozinho, colocando no YouTube. Não é, né, o ideal para carreira, assim, em termos de carreira, lógico, mas um filme, uma experimentação, eu acho que ninguém sai perdendo, né? Especialmente hoje em dia, que está tão acessível, né? Ainda que o cinema, em geral, seja uma arte colaborativa, né? Nada te impede também de tentar fazer um curta sozinho na sua casa, se você tiver uma boa ideia. E com relação a isso, você tem que ficar atento também se você está trabalhando com amigos para o filme não se dissolver em uma resenha, para eles saberem que aquilo ali é um projeto importante para você, que requer foco, para que vocês não percam o estado de flow e as coisas não fiquem atrasando ou ficando dispersas, sabe? Isso é muito importante, né? Por mais que eles estejam fazendo um favor para você, se eles estão fazendo, eles têm que respeitar o projeto e entender, né, como que é a dinâmica do set, como vai funcionar. E, é claro, né, você tem que também prometer algumas coisas, nem que seja o mínimo, como uma boa alimentação, pagar a passagem deles de ônibus ou o que quer que seja, gasolina, comprar uma cerveja depois do set, sabe? Não sei. Aí cabe cada um a ver o que cabe melhor no seu ciclo de amizade, na sua situação específica, mas cumpra e prometa essas coisas, né? Não só fale, não, vai ter alimentação e tudo, e deixa o pessoal passando fome ou comendo miojo, sabe? Faz alguma coisa que não evite que eles se sintam mal ali, né? Faça com que eles tenham prazer, especialmente se eles estão fazendo por favor, né? E não por interesse pessoal, de carreira e tudo mais. Com relação aos atores é diferente. Eu acho que você tem que sempre mirar no que é melhor para o seu projeto, no que você acha que é o ideal para você conseguir, que você acha mais adequado. Escolha sempre as pessoas que você achar que combinem melhor. Se ainda não encontrar, espere mais um pouco, faça mais testes, porque os atores, eles querem estar em bons projetos, especialmente os atores que estão começando. Isso é ótimo para eles, não é exatamente de graça que eles vão estar trabalhando, né? Ainda que você não possa pagar nada financeiramente, estar em um bom filme, especialmente em começo de carreira, é muito bom para eles também, é um retorno, é algo que você está possibilitando para a carreira deles. Então não veja como um favor nesse sentido, né? É mais uma coisa mútua, é uma negociação. E aí você tem que escolher quem você acha que é bom o suficiente, não vá com pressa, entre em grupos de atores no Facebook, frequente escolas de atuação e fique de olho para o que você mais acha que combina com os seus personagens, né? E é isso, né? Tendo um bom projeto, eu acho que tudo é possível nesse sentido. Com relação aos equipamentos, eu acho que o preferencial é que você tenha uma câmera DSLR. Eu sei que isso muitas vezes não vai ser possível, mas talvez em alguns casos você possa fazer algum esforço, por exemplo, se você sabe que tem algum na sua faculdade, talvez tenha alguma burocracia, se tiver alguma na sua faculdade, talvez tenha alguma burocracia que você possa perseguir para ter acesso a ela em um fim de semana, ou pegar como uma matéria, né, para fazer um trabalho e usar para o seu filme também, ou pedir para um professor, sabe? Eu acho que vale a pena correr atrás dessas coisas para aumentar a qualidade do seu filme. Ou então mesmo um amigo, né? Muitas vezes você vai ter aí algum amigo que tenha uma câmera DSLR ou que tenha acesso a uma, talvez o pai dele, o tio dele, sei lá, não custa nada perguntar, né? E também peça coisas emprestado, não tenha vergonha de pedir coisas emprestadas, se um objeto de cena que você vai precisar para o seu filme, pergunte para os seus amigos, sabe? Eles vão
querer te apoiar nisso. Todo mundo faz isso quando faz cinema. Pedir coisa emprestado é normal, contando que você devolva como você encontrou, né? É lógico. E falando nisso, se você não tiver uma câmera DSLR, filme mesmo se for com o seu celular, o melhor celular que você tiver acesso, talvez seja do seu irmão, da sua mãe. Pesquise qual tem a melhor qualidade de imagem e aí você tenta esvaziar, né, o máximo possível para você poder armazenar as suas filmagens e depois você bota de volta o que você deletou, né, salva numa pasta, entrega o celular como você encontrou. Se for o seu celular, melhor ainda. E existem também aplicativos voltados para transformar a imagem do seu celular mais próxima em uma estética clássica de cinema. Vale a pena correr atrás deles e descobrir quais são, porque podem ajudar também. E é muito importante você ter um cuidado com valor de produção, né? Eu vou falar mais um pouco sobre isso no final desse vídeo, mas o que eu quero dizer com isso é você trabalhar bem a sua imagem, o seu som, você ter um controle da produção, mostrar que existe um cuidado e um pensamento cinematográfico ali, apesar do seu orçamento, né? Superar as expectativas das pessoas. Então, antes de entrar mais a fundo nisso, ainda falando dos equipamentos, grave o som separado, né, da imagem, use 2 aparelhos diferentes, não use o som do vídeo, que é inferior. Se você não tiver acesso a um equipamento de som, um boom e um gravador, né, talvez tenha na sua faculdade, a mesma coisa da câmera. Se você não tiver acesso, use um outro celular. Eu acho que o som do iPhone é melhor, não tenho certeza. E use o gravador do próprio celular, não use o som do vídeo, ok? E aí depois você sincroniza com a imagem na edição. E é preciso atentar ao fato também de que você precisa sincronizar essas duas coisas, né? Como você vai estar gravando separado, no cinema a gente sincroniza na edição, e essa é uma das funções da claquete, que também é muito bom se você tiver acesso a uma. Se você não tiver, que seja batendo palmas, né, antes de cada take, mas isso vai ajudar muito o editor, que provavelmente vai ser você também. E agora, falando sobre edição, o preferencial é que você possa editar em um programa profissional, como o Premiere, que eu uso, ou o Final Cut, mas esses programas, é claro, eles não são acessíveis do ponto de vista financeiro, né, especialmente para alguém que está sem orçamento para fazer um filme. Então, você pode buscar alternativas que tenham menos recursos, mas que talvez isso não faça diferença. Você pode conseguir algo no meio do caminho, talvez um que não seja muito caro, se você tiver algum orçamento, ou puder juntar, né, alguma coisa para adquirir isso. Se você, de repente, tem um amigo que edita, né, pede para ele te ajudar, ou pede emprestado, ou a ilha de edição da sua universidade, tenta de alguma forma ter acesso a isso, ou então programas gratuitos, né, que eu vou colocar algumas opções aqui na descrição, mas o recomendável é que você tenha acesso a um profissional. Se não for possível algo como Premiere ou mesmo Sony Vegas, ainda que seja no Windows Movie Maker ou no iMovie, né, eu acho que é melhor do que você tentar montar no seu celular, né, que é uma coisa que eu vejo as pessoas mais jovens em geral fazendo muito com os vídeos hoje em dia, mas eu acho que nenhum desses aplicativos vai ser como um programa de edição. Então, é basicamente isso. E sobre valor de produção, é aquilo, né? Tenha um cartaz para o filme, uma sinopse, uma ficha técnica bem feita, detalhada, um trailer para o filme. Todas essas coisas contam, né? Além, claro, do essencial, que é você trabalhar bem a sua imagem, trabalhar bem o seu som,
com um pensamento, com uma ideia, não deixar as coisas saírem do seu controle. Busque planos estáveis, né? A menos que a câmera na mão ou seja algo, né, um movimento de câmera que provavelmente você não vai ter acesso a estabilizadores, a rigs e coisas que ajudam nesse sentido a ficar mais estável durante o movimento. Isso aí você tenta usar somente quando você souber usar muito bem e que vai combinar muito com a sua proposta de linguagem. As câmeras estáveis, elas ajudam muito os filmes de baixo orçamento a ganhar um status, né, uma cara de filme mais profissional nesse sentido, né, com um investimento maior. Você pode dar essa impressão, ainda que não tenha esse investimento financeiro, né? E mesmo com uma boa iluminação, busque estudar o máximo possível de iluminação, de decupagem, de correção de cor, de trabalho de som. Tudo isso no próprio YouTube você encontra em diversos canais. O meu próprio canal aqui tem muito conteúdo, desde roteiro até direção de atores, até teoria de cinema, filosofia. Tem um vasto conteúdo de filosofia e cultura aqui no canal, que talvez você já conheça. Então, dizem que o cineasta tem que saber um pouco de tudo, né? Então, tudo isso ajuda. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar dele e até a próxima.